Olá, o meu nome é Sara Almeida e sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PME. Hoje temos connosco o Francisco Calvão, Innovation Lead na Deloitte Portugal e Advisor de Startups com mais de 10 anos de experiência nacional e internacional, tanto em contexto de startup como em contexto corporativo. Uma das suas áreas são processos de inovação, go-to-market, gestão de portfólio e criação de novos produtos. Francisco, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da Nova SPE para esta sessão de mentoria online. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre criatividade. E criatividade é algo que eu tenho, às vezes, na minha cabeça, que pode ser um tema polémico. Tive muitos anos a trabalhar numa empresa muito criativa, que foi a Nike. Estive a trabalhar cá em Portugal e, às vezes, sentia que a criatividade não tinha limites e era difícil acompanhá-la. Portanto, a minha primeira pergunta é exatamente qual é que é o papel da criatividade. Não só na geração de novas ideias, como na criação de novos produtos, e isto no contexto de PMEs. Eu acho que o tema da criatividade, Sara, é absolutamente central para aquilo que é o processo de criação. Ou seja, é muito difícil nós pensarmos em criar algo novo, não é? Pegando no teu ponto, como é que eu pego na criatividade e como é que eu consigo criar novos produtos e novos serviços, e no limite criar novos negócios para a empresa, se nós não tivermos uma preocupação com o lado da criatividade. E o lado da criatividade no negócio, muitas vezes, é olhar para as mesmas coisas, para aquilo que nós temos à nossa disposição, para os nossos recursos, para a nossa informação, mas de uma maneira distinta. Se nós olharmos sempre da mesma forma para as mesmas coisas, o que acontece é que nós ganhamos um conjunto de padrões e de rotinas. E está tudo certo. Porquê? Porque é assim que nós temos ganhos de eficiência, que é fundamental também no caso das PMEs. Os ganhos de eficiência, os ganhos de produtividade é absolutamente fundamental. Mas se nós estivermos a contar que é por via de fazermos sempre da mesma forma que nós vamos conseguir chegar a novas ideias e novos produtos e novos serviços, é francamente muito difícil. Portanto, eu não consigo dissociar a criação de novos produtos de um processo altamente criativo. Contudo, e pegando no teu exemplo, estavas a falar da Nike, não é? E às vezes da velocidade e da energia por trás da criatividade e a dificuldade da organização acompanhar. Isso tem muitas vezes que ver com, ou estamos a falar de uma descentralização, ou uma centralização daquilo que é a criatividade. E, portanto, tu tens pessoas altamente criativas que depois não têm nada a ver com a implementação e com a criação de novos negócios, e isto pode ser um problema. Portanto, existir aqui um fio condutor é importante. Como, muitas vezes, também o problema não é necessariamente dessa força criativa feroz que a empresa tem, mas sim na capacidade que o resto da empresa tem em absorver e agilizar, muitas vezes, a criação de novos produtos e novos serviços. Por isso é que parece que andamos a duas velocidades. Muitas ideias, muita coisa a acontecer de um lado e muito pouca execução e muito pouca implementação. Exatamente. Disseste aqui duas coisas que para mim são chave. Agilizar é a primeira coisa e acho que é uma temática importante quando estamos a falar de pequenas e médias empresas. Tal como disseste, é preciso criar padrões e rotinas para podermos ganhar na produtividade e na eficiência, e a agilidade é muito importante. Mas também falaste de outra coisa, que foi desafiar a forma de pensar como uma forma de inovar, certo? E aqui pergunto-te, como é que podemos então incentivar a criatividade e esta mentalidade de inovação na nossa empresa? Eu sou apologista de que a mudança começa por nós. Portanto, se nós, enquanto gestores de PMEs, nós temos várias responsabilidades, uma delas é liderar pelo exemplo. O que é que isto significa? Que também temos que fazer uma autoanálise, que nem sempre é fácil, e perceber quão inovadores é que nós somos, enquanto gestores, no nosso dia-a-dia. E de que forma é que estamos a incentivar ou a prejudicar exatamente essa mesma inovação. Portanto, começando pelo início, que parece um bocadinho, às vezes, esotérico, mas é a questão do mindset e da cultura que nós imprimimos, temos que perceber qual é que é o nosso próprio papel. E está tudo certo em não sermos propriamente os gestores mais criativos do mundo. O difícil é reconhecer. Eu sinto muito isso. Eu tenho uma PME e sinto muito que eu não sou de todo
a gestora mais criativa do mundo. Provavelmente tens alguém na tua equipa com quem tu podes trocar ideias ou a quem tu delegas alguma dessa responsabilidade da criação, de inovar, da Exatamente, criatividade. é um ponto importante. E isso é extremamente importante, porque o mito do gestor super-herói existe, que é bom a criar produtos, é bom a criar empresas, é bom a gerir empresas, é bom numa perspectiva financeira, é bom a montar equipas, é bom a recrutar, é bom a manter talento, é bom de uma perspectiva fiscal, quer dizer, somos bons em tudo. E não é verdade, é impossível. E o que é importante é nós munirmos de pessoas, de equipa, a quem nós podemos delegar determinadas tarefas e, especificamente na perspectiva da criatividade e da inovação, é muito importante, se nós não temos esse papel, à partida já temos não é? Para sermos um gestor de PME, se a empresa for nossa, já tem que haver aqui um caráter de criação que ajuda no processo de criatividade e de inovação. Mas se não o for o caso, temos que delegar isso perante a equipa e temos que perceber qual é o papel e que incentivos é que nós estamos a criar. Portanto, aqui a perspectiva da cultura é um conjunto de reforços, de incentivos e de comportamentos, não é? Portanto, se nós, quando olhamos para como é que eu posso incentivar mais isto, a capacidade de nós questionarmos é fundamental. Nós, enquanto líderes e gestores, temos que questionar para perceber e para aprender. Quem aprende, eu sou muito apologista de quem aprende e ensina. Portanto, se eu aprendo alguma coisa diferente, seja de uma perspectiva formal de um curso que eu tenha feito ou de um filme que eu vi ou um documentário, e eu acho que é relevante para o dia-a-dia da empresa, eu tenho a responsabilidade de partilhar perante a minha equipa. E acho que isto deve ser um sentimento partilhado por todos, independentemente da senioridade ou independentemente das áreas. Porquê? Isto leva a outro ponto, que é a multidisciplinaridade. Portanto, é difícil criar novas ideias. Eu, por exemplo, se eu estiver aqui sozinho, isolado, eu vou ter um conjunto de ideias. Não tenho a menor dúvida, se eu te apresentar algumas delas, tu vais dizer, eu por acaso não tinha visto isso dessa forma, eu tinha visto isso de outra forma. Ou, isso não me faz muito sentido, far-me sentido outra coisa qualquer. E, portanto, como tu tens um perfil diferente, uma experiência diferente, seja ela qual for, seja por empresa, seja profissional, seja de carreira, isso leva obrigatoriamente à geração de coisas novas. E é com base em coisas novas que nós vamos conseguir construir produtos e serviços novos para ajudar os nossos clientes no final do dia. Ok. E diz-me uma coisa, para ti, criatividade e empreendedorismo estão ligados? Estão, não necessariamente, muitas vezes há aquela concepção de criatividade que é uma cultura visual fantástica. Por exemplo, eu sei muito bem os Pantones, ou sei muito bem user experience, ou não tem que ser necessariamente por aí. Aliás, eu conheço muitas pessoas que são altamente criativas e que têm zero a ver com arte, por exemplo, ou com cultura visual. Tem muito a ver com o negócio, como é que eles olham para um problema. A criatividade da solução de problema está muito associado a essa mesma capacidade de criar. E, portanto, quando nós olhamos para o empreendedorismo, por isso é que eu dizia que é muito difícil não olhar para a criatividade no empreendedorismo, porque mesmo que não seja, e passando aqui o chavão de que os engenheiros não são criativos, não é verdade. São das pessoas mais criativas que eu conheço. Eu adoro trabalhar com engenheiros, eu não sou engenheiro de formação, exatamente porque a maneira como eles olham para problemas, do ponto de vista da tecnologia, regra geral, porque é o lado mais forte que eles têm, é a componente do processo, do produto, tipicamente é onde eles são mais fortes, é uma forma bastante criativa de olhar para o problema. Depois precisam de se munir de pessoas mais criativas num outro tipo de criatividade, outras pessoas mais, quando eu falo de outro tipo de criatividade, é design, mais ligado a marketing, comunicação, etc. Mas, ao mesmo tempo, isto tem que ser transversal no processo de criação da empresa. Portanto, o empreendedorismo é, na verdade, um exercício bastante forte de criatividade e de inovação. Ok. Porque há uma coisa curiosa quando falamos de empreendedorismo e quando falamos de empresários, são duas coisas diferentes. Certo. E eu que tenho a minha própria empresa, tenho uma PME, às vezes sinto que sou empresária, noutros momentos sinto que sou empreendedora e noutros momentos sinto que sou mais criativa, noutros momentos menos criativa. E acho que está um pouco ligado com esta ponte entre empresário e empreendedor. Sem dúvida, sem dúvida. E estás a tocar num ponto que para mim é fundamental, que é, nós temos que perceber, há muitos empresários que são fantásticos a criar negócios, mas não são fantásticos a geri-los. É verdade. E há exatamente o contrário. Há empresários que são fantásticos a gerir negócios e que não são fantásticos a criá-los. Na concepção, na ideia inicial, o que for. E esse é o tal exercício de humildade que nem sempre é fácil. Nós percebemos em que é que somos bons, por um lado, mas também quando é que precisamos de ser, ou fazer um papel, ou fazer o outro. Que era como tu dizias ainda agora, não é? Há alturas em que eu sou mais empresária, há alturas em que sou menos empresária. E isso muitas vezes é ditado pela necessidade do próprio negócio. Ou também pelo estado em que a tua equipa se encontra, ou o setor onde vocês trabalham se encontra. E, portanto, eu vejo isto muito como uma lógica de balanço.
Ao mesmo tempo, se eu não tiver a capacidade para me balancear mais para um lado, eu tenho que ter a capacidade de reconhecer e de ter parceiros, fornecedores, equipa que possam dar-me mais essa componente, seja ela mais de gestão ou mais de criação, que é fundamental para a gestão do negócio. Pegando aqui no que estavas a falar de humildade e de autoanálise, sendo necessário fazer isto como forma de incentivo, então quão fácil é para as empresas inovar? E já agora pergunto também, ligada a isto, como é que conseguimos criar uma prioridade para as várias ideias? Onde é que eu vou primeiro? É uma excelente questão. Porque PMEs têm limitação de recursos. Eu não gosto de dizer que têm poucos recursos. Eu gosto de dizer que tenho limitação de recursos porque tenho menos capacidade de tempo. É uma das coisas que eu sinto. E então, se tenho menos capacidade de gerir este tempo, ou tenho menos tempo para o que eu quero fazer, porque tenho que alocar tempo às diferentes tarefas que tenho que fazer como gestora de PME, então como é que eu consigo criar uma prioridade para as ideias e como é que isto se torna fácil para mim? Eu acho que este desafio, não sendo igual, é muito parecido para, tanto num contexto mais empreendedor, tecnológico, quase mundo de startup também, e o mesmo se passa no mundo mais corporativo ou mais multinacional, que tem a ver com quão alinhado é que estão estas ideias àquilo que é o desígnio do negócio. Ok. Ou seja, muitas vezes quando nós estamos a falar com empresas, o feedback que recebemos é: eu quero inovar, mas eu não quero estar a rever aqui como é que nós tiramos e como é que tiramos e servimos café. E porquê? Porque não são empresas que tiram e servem café. São empresas que têm outra natureza. Okay? Portanto, nós nunca podemos, quando nós olhamos para o processo de criação de ideias e de geração de ideias e de feedback e falar com os colaboradores, temos que perceber sempre isto serve para quê? Qual é que é dos objetivos que a empresa tem? Nós vamos estar a trabalhar e a olhar para que tipo de objetivos. E garanto que quanto mais prioritário for o objetivo, maior é a probabilidade de, pelo menos, parar um pouco no dia-a-dia e alocar uma parte desse dia a pensar coisas novas, testar coisas novas, ter conversas diferentes entre as diferentes Parar, equipas. disseste parar, mas sugeres o quê? Colocar na agenda, fazer... Podemos ir por aí. Eu gosto muito da mistura. Ou seja, eu acho que é importante nós termos momentos ao longo do nosso dia em que este é o momento em que eu só faço isto e este é o momento em que eu só faço aquilo. Ao mesmo tempo, se estamos a dizer que inovação é uma forma de estar, é difícil dizer agora eu vou ser inovador e depois não vou ser inovador. Bom ponto. Portanto, quando nós olhamos para a realidade da PME, que é isto, é tudo muito para ontem, é preciso estarmos com vários braços, porque é a realidade do negócio. A apagar fogos. A apagar fogos, não é? O bombeiro de serviço. Se nós tivermos associado a nós, isto é uma coisa que se trabalha, associado a nós a capacidade de fazer ligações, de escutar de facto aquilo que está a ser dito, de pensar de que e ter algum conjunto de perguntas que nos orientam, por exemplo, de que forma é que isto está a ajudar o meu negócio, de que forma é que esta reunião está a ajudar o meu negócio, de que forma é que esta ideia ajuda o meu negócio. E se pensarmos que o negócio está sempre associado ao cliente, então podemos ir um passo mais à frente, que é: será que isto nós estamos a desenvolver? Será que este processo, este produto, este serviço, esta forma diferente de operar ajuda o meu cliente no final do dia? Eu estou a oferecer mais coisas ao meu cliente, eu estou a aumentar a minha percepção de valor ao cliente, eu estou a ajudar o dia-a-dia do meu cliente. Isso é um conjunto de perguntas que nós podemos e devemos ter sempre ao longo do dia. Portanto, é o mesmo que eu dizer: faz sentido eu alocar uma parte do meu dia só para pensar nisto? Se calhar faz se eu sentir que não consigo fazer ao longo do dia. Mas se eu de alguma forma conseguir ir fazendo quase de forma naturalista ao longo do dia, se calhar não é tão necessário eu alocar quase os famosos 20% do tempo, não é? Para inovar, que algumas empresas faziam, que eu acho que é muito difícil fazer. Conheço poucos casos em que isto funciona de facto, mas por isso é que, se associarmos isto mais ao mindset e menos uma coisa que está na nossa agenda, na minha opinião, é mais fácil de nós criarmos esta rotina e esta forma de priorizar as coisas, de pensar se se esta ideia ou este conjunto de ideias de facto está a resolver um problema estratégico para a empresa e no fim do dia está a ajudar o cliente. Fantástico. Foi uma conversa muito interessante. Como eu te disse, sempre tive aqui algumas ideias polémicas relacionadas com a criatividade. Sinto que tive uma grande diferença, há uma grande diferença entre grandes empresas e PMEs no que toca a rotinas de inovação e criatividade. Falámos aqui sobre a importância de haver padrões e rotinas por causa dos ganhos de produtividade e de eficiência.
na importância de agilizar e garantir que conseguimos implementar as nossas ideias. Acho que a temática toda da mentalidade associada à inovação é muito importante, que às vezes é uma questão de mudar a forma de pensar. A autoanálise e a humildade para perceber em que fase é que estamos também é chave. E que as ideias convém, gostei também desta parte, pensar no alinhamento entre as novas ideias e a ideia original do negócio para ver se não estamos a fugir completamente ao que está a acontecer. Cultura é chave, como sempre. E vamos tentar integrar a inovação no dia-a-dia e não só alocar ali a percentagens do dia para pensar nisto. Muito obrigada, creio que estamos a chegar ao fim do nosso podcast de hoje. Vemo-nos em breve, vamos continuar a falar sobre este tema. Todas as nossas PMEs, espero que tenham gostado. Até breve e vemo-nos no próximo podcast.